Hoje é dia 20 de outubro, nós tivemos aula no passado dia 17, mas infelizmente houve um problema na gravação, portanto agora estou a voltar a gravar de propósito para que possa ficar registado online para aqueles que não estão a conseguir seguir as aulas em direto. Bom, então esta aula é a terceira aula e já vimos uma introdução geral ao curso e o que é o tomismo, depois vimos a vida de São Tomás. Hoje vamos ver a sua obra, okay? As coisas que ele escreveu. Então vamos ver várias coisas. Vamos ver o primeiro problema da catalogação, porque é que é difícil catalogar as obras de São Tomás. Depois vamos olhar para as obras dele, o seu tamanho, fazer algumas comparações, até ver uma ou outra estatística, e depois como ler um artigo da Suma, okay? Como ler um artigo da Suma de Teologia. Já que estamos a olhar para a sua obra mais conhecida, mais importante é a Suma de Teologia, então vamos ver qual é a estrutura da Suma, qual é a estrutura de um artigo da Suma. Bom, então a dificuldade em ordenar as obras de São Tomás é que ele foi um autor extremamente prolífico. Okay? Portanto, escreveu em vários períodos diferentes, desde que foi para Paris, antes e depois de ser mestre, depois esteve em Itália, em Orvieto, em Roma, depois voltou para Paris, depois voltou para Nápoles. Portanto, temos vários períodos históricos, são todos do mesmo período histórico, peço desculpa, mas temos vários momentos da vida de São Tomás, e uma obra que ele escreve em Paris tem um objetivo diferente da obra que ele começa a escrever em Roma, porque ele estava a fazer coisas diferentes. Escreveu em vários géneros diferentes. Nós temos as questões disputadas, que eram perguntas de sim ou não, com argumentos para o sim, argumentos para o não, e depois uma resposta que englobava, que dava a resposta final à pergunta e que respondia às várias objeções. Tínhamos comentários. São Tomás escreveu orações também, escreveu pregações, escreveu cartas, escreveu outras coisas. Portanto, é difícil, seria possível organizar por géneros literários, não é? Depois escreveu sobre várias áreas diferentes, escreveu sobre filosofia, sobre teologia, sobre direito canónico, sobre astrologia, sobre ciências naturais, sobre economia. Portanto, é uma variedade ao interno das obras de São Tomás que torna difícil catalogá-las. Teríamos de procurar qual é que é o critério certo, se é por temas, por épocas, por relevância, por finalidade, por tamanho, não é? Que é assim, para quem não sabe, que estão ordenados os livros no Novo Testamento, não é? Temos os 4 Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, depois as cartas de São Paulo, e as cartas de São Paulo estão ordenadas da maior para a mais pequena. Felizmente, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque existe uma coisa que é a Comissão Leonina. Okay? Chama-se Comissão porque alguém pagou para se fazer. Leonina porque essa pessoa se chamava Leão, foi o Papa Leão XIII que ordenou e financiou uma edição acompanhada por um estudo profundo, portanto, uma edição crítica das obras de São Tomás, de modo a as tornar mais acessíveis. Chamamos isto a Comissão Leonina. É verdade que tornou as obras de São Tomás mais acessíveis, especialmente é uma maravilha ter uma edição crítica. Agora, claro que as tornou mais acessíveis para o público académico especializado, porque a edição Leonina é toda em latim, os comentários são todos em latim, as introduções, tudo que lá está é em latim. Portanto, não é que quero ler alguma coisa de São Tomás, vou buscar a edição Leonina. Não, portanto, vou buscar uma tradução. Mas a melhor tradução será aquela baseada na edição leonina. Pronto. Esta edição tornou-se a edição de referência. E graças a um trabalho exegético grande, permite-nos distinguir entre as obras que são de São Tomás, as obras que provavelmente são autênticas, são de São Tomás, as obras que é dúbio, deve-se duvidar que sejam de São Tomás, mas não temos a certeza que não são, e as obras que são falsamente atribuídas a São Tomás. Destas, a mais conhecida é De Modo Studendi, que seriam uns conselhos, não sei se 5, quantos é que seriam, que São Tomás dá sobre o modo correto de estudar. Okay? Pelo menos julgo que, especialmente no Brasil, isto é uma obra
Esta é uma obra, ou seja, é uma página, uma carta de uma página, 2 páginas que circula, mas de facto isso não diz nada sobre o conteúdo. O padre Sertilhães, por exemplo, que é um grande tomista do século XX, vai dizer que se duvida da autenticidade, mas que o conteúdo é claramente tomista. Não é isso que se põe em causa, mas apenas que se ela foi escrita ou não, de facto, por São Tomás. Para fazer este trabalho exegético, os especialistas vão procurar ver o estilo em que está escrito, o género do vocabulário que tem, quais é que são as primeiras versões, primeiras referências às obras que nós temos, e para isto um elemento muito importante, curiosamente, foi a canonização de São Tomás em 1325. 26, desculpem. Porquê que este momento foi importante? Porque neste período as canonizações, contrariamente ao que sucedia pouco tempo antes, eram centralizadas pela Cúria Pontifícia. Isso significa que, tal como hoje, já se fazia todo o processo de ver a vida do autor, rever a vida do autor, ver o que é que ele escreveu e procurar heresias ou não naquilo que ele escreveu. Isto significa que, para o processo de canonização de São Tomás, que foi apenas 50 anos depois da sua morte, nós sabemos de vários catálogos das obras de São Tomás, né? Listas de obras que São Tomás terá escrito. E também os biógrafos também falam das coisas que ele escreveu, né? E há coisas que batem certo e nos permitem dizer de certeza que São Tomás escreveu isto. Às vezes não temos a confirmação de várias fontes, então dizemos é provável ou é dúbio. Pronto. Então agora vamos ver as obras de São Tomás por período histórico. Portanto, nós na aula passada em que vimos a vida de São Tomás, vimos vários períodos da sua vida, dividimos-los pelos sítios onde ele estava, e é assim que vamos ver agora as obras, né? Portanto, São Tomás é italiano, foi oferecido aos beneditinos em Monte Cassino, depois foi estudar para Nápoles, depois entra nos dominicanos, vai para Paris estudar, depois de Paris vai para a Colónia, na Alemanha, com Santo Alberto Magno, para ser seu secretário, depois volta para Paris. Quando volta para Paris, termina o seu bacharelato. É a partir daqui que ele começa a escrever só. Portanto, as primeiras obras que nós temos de São Tomás são a partir desta altura. Portanto, a partir de 1252, ele nasceu em 1225, 1226, não há uma certeza absoluta quanto a essa data, mas as primeiras obras são de 1252, quando ele estava em Paris, e era, dizendo bachelor, nós não dizemos bachelor em português, isto é um erro, dizemos bacharel, quando ele era bacharel. Nos slides diz quais é que são as obras que ele escreveu, segundo o estudioso Pasquale Porro, que material, as fontes aparecerão no final, né, como costume. Pronto, são trabalhos importantes, os três, ok? O escrito sobre as sentenças, que era o primeiro. As sentenças de Pedro Lombardo eram 4 volumes que eram os manuais de teologia na Idade Média, portanto todos os bacharéis tinham de fazer este comentário. Pronto. Portanto, correspondia, nós hoje diríamos, a uma tese de doutoramento. Eles tinham que fazer este comentário para ter o título de bacharel, e portanto São Tomás teve que o escrever. Agora, este comentário é aproximadamente 32 vezes o tamanho dos Lusíadas, ok? Portanto, não é coisa pouca. Temos aqui, isto vai aparecer em todos os slides, aproximadamente o número de palavras destas 3 obras e aproximadamente quanto é que isto dá por ano, não é? Portanto, ele escreveu aquele 1.794.796 palavras aproximadamente entre 1252 e 1256, dividindo por esses anos, dá aquele número de palavras por ano. Então, porque é difícil visualizar palavras,
não fazemos ideia se aquilo é muito, que muito deve ser, mas quanto. Eu trouxe aqui uma conversão para Laudato Si. Okay? Portanto, significa que durante este período São Tomás de Aquino escreveu 8,85 Laudato Si por ano, ou seja, 44,26 Laudato Si. Pronto, aqui está o número de Laudato Si, as Laudato Si que ele escreveu por ano. Se nós quisermos imaginar uma prateleira e ir colocando as Laudato Si para termos uma noção real da quantidade imensa de obras, de texto que São Tomás escreveu. No período a seguir, São Tomás continua em Paris, mas agora já é mestre, já é professor, já ensina. Escreveu 9 obras. Escreveu 9 obras, não estão ali 9 nomes, porque quando diz Questiones de Quodlibet, diz 7 a 11, portanto, aí está. E o Suma contra os Gentios só escreveu parte do primeiro livro ali, portanto, começou a obra em Paris, mas depois continuou a seguir. Bem, não vou deter a ler os números, ficam aqui o número de palavras, vemos sempre o número de Laudato Si, que nos dá uma noção mais real, 5,53 Laudato Si por ano. Okay. Isto é impressionante, especialmente quando vemos o género de obras, que não são poesias, são textos científicos rigorosos, com terminologia técnica, etc. Depois a seguir foi para Orvieto, em Itália, escreveu 7 obras, acabou a Suma contra os Gentios, escreveu outras 6. Foi um período menos prolífico, só escreveu 1,73 Laudato Si por ano. Okay. Portanto, neste período escreveu 12,21, isto sempre aproximadamente. A seguir foi para Roma, foi um período bastante prolífero, okay. 23 obras. Claro que várias destas obras são pequenas. É interessante, no entanto, ver o tipo de obras que aqui temos. São quase temos a Suma Teologia a primeira parte, porque a Suma Teologia tem 3 partes, e depois temos comentários bíblicos sobre a carta aos Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, etc. Sobretudo, portanto, estamos a ver sobre São Paulo. Temos algumas questões disputadas, Isto acontecia, os alunos punham-se a favor e contra uma pergunta. Por exemplo, Deus existe? Claro que esta é mais ou menos fictícia a pergunta, eles todos acreditavam que Deus existe, mas podemos demonstrar que Deus existe? Isto eles não concordavam todos, e havia uns a favor, outros contra, E no final dos prós e dos contras, o mestre dava a resposta e respondia aos prós e contras, e isto depois sistematizava-se em texto, e temos estes tratados chamados questões disputadas, que estão aí alguns, diz de potência, de anima, de spiritualibus creaturis. Isto são tudo questões disputadas sobre a potência de Deus, sobre a alma, sobre as criaturas espirituais. Tem comentário a Aristóteles também, diz aí sentenças do livro da alma, e aqui ele escreveu aproximadamente 9,42 Laudato Si por ano. Aí estão elas, portanto 37,68 no total. Vou dar um pequeno spoiler, mas no total São Tomás de Aquino escreveu cerca de 205 Laudato Si. 205 Laudato Si dá uma média de 8,91 por ano, considerando apenas os anos nos quais ele escreveu de facto, porque ele só começou a escrever, como vimos há pouco, em 1252. Voltou para Paris, a sua segunda regência, foi um período prolífero também. Escreveu 14,81 Laudato Si por ano. 74 Laudato Si nestes anos. Depois, por fim, em Nápoles, foi um período já menos prolífero, só escreveu 8,2 por ano, 16,4 no total, foram 2 anos. E depois, em 1274, escreveu só uma carta, Ele morreu em março, já em dezembro tinha
tido aquela visão de que falámos na última aula, que deixou de querer escrever e, portanto, aqui escreveu apenas, ou chega-nos apenas uma carta, uma obra ao Bernardo, que, se eu não me engano, era abade de Monte Casino, aquele mosteiro beneditino onde São Tomás tinha sido oblato em pequeno. E isto significa, escreveu 0,11 Laudato Si, ali 0,2 por ano. Pronto, fiz o cálculo naqueles 3 meses até morrer escreveu isto, portanto, se vivesse todo o ano, dá esta média, é esse o cálculo que aí temos. Pronto. Então podemos ver aqui as palavras, diz ali no título, está errado, palavras e palavras por ano são Laudato Si e Laudato Si por ano. Temos aqui um gráfico que inclui estas coisas, portanto, que escreveu mais no total num período foi 70 e tal, mas por ano aquilo que escreveu mais foi quando estava em Paris, a segunda vez, que escreveu 14,81 Laudato Si por ano. Quanto às divisões por tipos de obras, vemos o maior grupo são as obras maiores, as chamadas obras maiores, estão ali, que curiosamente não são as maiores. Estão aqui. Estas obras, já vamos ver, incluem a Suma de Teologia, que é a segunda maior, o Comentário às Sentenças, que é a maior, e inclui a Suma contra os Gentios, que é a quarta maior, não a terceira maior. A terceira maior está aqui neste grupo, são uma das questões disputadas, a questão disputada sobre a verdade. Este é aquele género de questões disputadas que falámos há pouco. Opúsculos, que inclui opúsculos filosóficos, opúsculos teológicos, outros. Comentários, aqui estes comentários são filosóficos e um ou outro foge um bocado à filosofia. Estes comentários são bíblicos. Aqui temos os sermões e colações que ele deu. Uma colação seria um dia de festa em que havia vários sermões num dia que tinham ligações entre si. Nós temos coisas desse género. Portanto, são conjuntos de sermões ligados, têm uma lógica interna, digamos assim, e aqui que nem sequer aparece por algum motivo a setinha no gráfico, são as Rescripta, são as suas cartas. Então, vamos ver cada um destes grupos. As chamadas obras maiores, está aqui os escritos sobre as sentenças, que Suma contra os Gentios, Suma de Teologia. Isto são 95,62 Laudato Si. As questões disputadas estão ali sobre as escrituras espirituais, sobre a união, sobre a união do Verbo, portanto, Cristo, sobre a verdade, sobre a potência de Deus, sobre a alma, sobre o mal, sobre as virtudes, e depois as questões de qualibet ou quod libetales, que são questões de qualibet significa de quem quer que seja, quod libetales significa sobre o que é que seja, ou que enquanto estas aqui, as de cima, eram programadas, portanto, perto das férias de Natal vai haver umas questões disputadas sobre a verdade e, portanto, os professores, os mestres preparavam-se para esses temas. Estas questões da Qualibet eram à queima-roupa, dizemos nós em Portugal, não é? Eram feitos, no momento os alunos lançavam uma questão. E está aqui, São Tomás fez 28,38 deste Laudato Si deste tipo de obra. Depois os opúsculos filosóficos estão aqui, okay? Sobre o ente e essência, sobre a unidade do intelecto, tem a ver com uma interpretação de Aristóteles que veio, como vimos na última aula, pelos árabes e, portanto, misturava-se várias heresias pelo caminho e, portanto, esta unidade do intelecto chama-se unidade do intelecto contra os averroístas. Sobre as substâncias separadas, ou seja, sobre os anjos, sobre os princípios da natureza, ou seja, uma obra de física, sobre a eternidade do mundo, se nós podemos saber racionalmente que o mundo é ou não eterno, que era um dos problemas na interpretação de Aristóteles também. São tudo opúsculos, um opúsculo é uma obra pequena e, portanto,
tem apenas 1,24 Laudato Si. Depois os opúsculos teológicos sobre os artigos da fé, sobre os decretos, sobre as razões da fé. Rigens Montes terá sido isto é o título, é o início com que começa este opúsculo, que é de um salmo que São Tomás escreveu, e o compêndio de teologia, que é comparativamente maior e aos outros, e que é um resumo da Suma de Teologia. E depois outro género de opúsculos contra a doutrina daqueles que se retraem da religião, né? Daqueles que não gostam da religião, ou seja, da vida religiosa, dos ordens mendicantes. Nós falamos dessa polémica na última aula. Sobre a perfeição da vida espiritual, também tem a ver com isso. Contra os erros dos gregos, ou seja, da Igreja Ortodoxa. Tinha sido pouco antes, 2 séculos antes de São Tomás, foi o grande cisma do Oriente e do Ocidente. E sobre a forma da absolvição. 1,59 Laudato Si aproximadamente. E as suas cartas, 1,20 Laudato Si, são cartas. Estas cartas, nós temos que ter sempre em mente que as obras, antes da imprensa, as obras para chegarem até hoje tinham que ser importantes, porque para valer a pena serem copiadas à mão e para valerem no papel na qual se punham, não é como hoje. E portanto estas obras são cartas, mas são cartas com valor filosófico ou teológico, em que São Tomás está a responder a alguma questão que se lhe põe. A Bernardo, à Duquesa de Brabante, sobre a compra e venda, sobre os juízos dos astros, sobre a mistura dos elementos, que é uma obra que seria importante para a filosofia da química, por exemplo, de física de partículas. O movimento do coração, sobre as operações ocultas da natureza e por aí fora. Comentários a Aristóteles. São Tomás tem muitos comentários a Aristóteles, 30 Laudato Si de comentários a Aristóteles. Comentários a autores neoplatónicos, 3 Laudato Si. Comentários a Boécios, 1,36. Comentários bíblicos, 38. 38 Laudato Si. As tais colações, conjuntos de sermões que estão ligados, vários sermões sobre o símbolo dos apóstolos, sobre os 10 preceitos, portanto, os 10 mandamentos, sobre a saudação angélica, ou seja, sobre a Ave Maria, sobre a oração dominical, ou seja, sobre o Pai Nosso. Uma Laudato Si, aproximadamente, estas 4 obras foram compiladas pela editora Lucerna, em Portugal, e estão publicadas, traduzidas em português, com o título Catecismo de São Tomás, ou Catecismo de São Tomás de Aquino. Eu recomendo a compra e a leitura, porque é uma obra pequena e eram sermões, portanto, o texto é mais facilitado. Quero ler São Tomás, tenho medo daquela linguagem técnica, já tentei, não consegui, tenho medo da linguagem técnica, mas gostava de ler. Pronto, isto é um bom começo. E depois escreveu vários sermões, até pus aqui outros, porque outros que não nos chegaram, Agora mudamos radicalmente de assunto e começamos a falar da Summa Theologiae. Summa Theologiae ou Summa Theologiae, dependendo da pronúncia de latim que se queira adotar, traduz-se literalmente como Summa de Teologia. Por vezes diz-se Summa Teológica, não é a tradução literal do título, não há problema nenhum, significa a mesma coisa. Até algumas edições do período barroco diziam Summa Teológica, portanto não é o fim do mundo, mas de facto o que ele diz é Summa, em latim é Summa de Teologia. Há São Tomás não inventou o nome, portanto há Sumas de Teologia de outros autores que escreveram também Sumas de Teologia. São Tomás escreveu esta obra, começou a escrevê-la quando estava em Roma. Quando ele estava em Roma, estava a ensinar, não numa universidade,
mas num seminário dominicano. Então devemos compreender, hoje qualquer um vai para a universidade, no século XIII não era assim, era caro ir para a universidade, as ordens religiosas, ainda por cima, como os franciscanos ou os dominicanos, que eram obras mendicantes, mendigavam, eram ordens pobres, não enviavam todos os seus membros para as universidades, só os mais capazes. Os restantes estudavam num, chamava-se studium, que era um seminário interno. A suma de teologia é escrita, isto hoje para nós é impensável, não é? Mas é escrita para os alunos do estúdio, portanto, para os alunos que não tinham capacidade suficiente para ir para a universidade. Okay? Não é que eles eram burros e não conseguiriam ir para a universidade, mas não eram os mais inteligentes. Okay? Então, primeiro, é uma suma de teologia, vamos ver o que é a teologia, para ver isso vamos ver o que é uma ciência, porque a teologia é uma ciência. Então, uma ciência é um conhecimento que é certo, não é probabilístico. Okay? Hoje, para nós, ciência não é bem o que eu vou dizer, porque nós aceitamos ciências que são probabilísticas, nós dizemos que a história é uma ciência, a física contemporânea também é probabilística. E a ciência compreende-se pelo seu objeto material e pelo seu objeto formal. O que é isto? É aquilo que a ciência estuda. O objeto material é o objeto que é estudado. Portanto, o que é que estás a estudar? Eu aponto, ok? Aponto para uma coisa, esse é o objeto material. E o objeto formal é a medida segundo a qual, o aspecto segundo a qual eu estudo o objeto material. Okay? Por exemplo, está aqui uma tabela com 2 exemplos que nos ajudam a ver contraste. A psicologia, se eu quiser apontar para aquilo que a psicologia estuda, para quem é que eu aponto? O objeto material é o homem. A psicologia estuda o homem. Okay? E a sociologia, se eu quiser apontar para o que é que a sociologia estuda, para onde é que eu aponto? Para o homem também. Mas não são a mesma coisa, né? A psicologia vai estudar o homem na medida em que ele tem cognições, né? Tem pensamentos, evoluções, tem desejos, e a sociologia vai estudar o homem na medida em que ele se relaciona com os outros. Okay? Portanto, podemos dizer que a psicologia é a ciência que estuda o homem enquanto cognoscente, alguém que tem cognições, e evoluente, alguém que tem evoluções, e a psicologia é a ciência que estuda o homem enquanto se relaciona. Okay? A teologia é a ciência que estuda Deus, objeto material, enquanto revelado por Deus. Okay? Portanto, estuda Deus e todas as coisas, isso é o objeto material. As outras coisas, portanto, estuda Deus e todas as coisas. As outras coisas são estudadas na medida em que estão ordenadas a Deus, em que são ordenadas a Deus, porque são criadas por Deus, não é? Portanto, se eu estudar perfeitamente o que é um machado, parte do que eu vou estudar é que ele corta, não é? Então, quando eu estudo Deus, vou estudar também a sua criação. Mas enquanto na filosofia vou estudar os seres enquanto seres, né, porque eles existem, ponto final, na teologia, quando eu estudo os seres, já estudo na medida em que eles são criados por Deus. Okay? E é por isto que nós temos coisas como antropologia teológica, okay? Antropologia estuda o homem, mas é teológica, ou teologia moral, que é ética, mas é teológica, pronto. É este género de coisas que nós temos. Falamos da teologia do corpo, pronto. E o objeto formal é enquanto são revelados por Deus. Okay? Deus revela, Deus mostra, Deus dá-nos a fé e a partir dessa luz, okay? Portanto, a metáfora que os escolásticos usam para explicar isto é a metáfora precisamente da luz. Portanto, eu tenho aqui uma lâmpada, está-me a iluminar. Se não houvesse luz, ninguém me conseguia ver, ok? Ou para não ser eu o centro das atenções, eu tenho este paninho, ok? Este paninho é laranja, cor de laranja, e sem luz, este pano, nós diríamos, né, que ele continua a ser cor de laranja, mas isso não é bem verdade. Ele é cor de laranja, sem luz, ele é cor de laranja em potência.
que significa que quando eu o iluminar ele é cor de laranja, mas neste momento ele não tem cor, porque se ele fosse laranja, portanto, ele é laranja potencialmente ou virtualmente, mas não é laranja em ato, sem luz. A luz faz com que ele seja laranja em ato e, portanto, com que eu consiga ver esse laranja, esse cor de laranja. Então, o mesmo acontece na teologia, é preciso uma luz para nós vermos as coisas, e na filosofia é preciso uma luz para nós vermos as coisas. Eu vou explicar as duas porque interessa-nos a teologia por causa da suma teologia, interessa-nos a filosofia porque isto é um curso de filosofia. Na filosofia, o ser, as coisas, são iluminadas pela luz da razão. Pela luz da razão nós dizemos natural, ok? Pela luz dos primeiros princípios da razão. Isso faz com que a luz natural, não é? A luz, neste caso elétrica da lâmpada, faz com que eu consiga ver este branco e este castanho aqui, por causa do café que desapareceu. A luz dos princípios da razão vai-me permitir interpretar estas informações e chegar à conclusão de que, se isto está sujo, houve aqui um líquido, não é? Pela cor do líquido, pelo odor, eu consigo perceber que isto é café, okay? Portanto, a luz da razão vai-me permitir, através dos dados dos sentidos, eu procurar as suas causas. E o que a filosofia vai fazer, vamos ver no próximo módulo, Introdução à Filosofia, o que a filosofia vai fazer é procurar as primeiras causas, as causas últimas, derradeiras, mais elevadas. Em coisas como eu vejo o Sol a mover-se no céu, na verdade é a Terra que se está a mover, mas é absolutamente indiferente. E eu percebo que para existir movimento tem de haver um primeiro motor de todas as coisas, ao qual nós chamamos Deus, ok? Eu vejo o movimento com os meus sentidos, mas aplico os princípios da razão a isso que eu vi, a esse facto, né? Aplico os princípios ao facto e chego a uma conclusão de que tem de existir um primeiro motor e depois estudo esse motor e percebo que ele tem de ser Deus. Okay? Isto é aquilo que faz a filosofia. A teologia aplica uma outra luz que é sobrenatural, que vem de Deus, okay? É sobrenatural, está acima da nossa natureza, vem de Deus, e que nos permite ver as coisas. Okay? Uma metáfora seria como quando nós aplicamos aquela luz ultravioleta que permite ver coisas que com outra luz, a luz do espectro visível, nós não veríamos. Okay? Portanto, com a luz da razão natural eu consigo ver certas coisas, mas não todas, e Deus dá uma outra luz, como essa luz ultravioleta, que permite ver mais coisas. Portanto, nós usamos a metáfora da amizade, da confiança, não é? Portanto, se a Rita me disser que faz anos no dia 15 de janeiro, eu confio na Rita. Okay? Nós usamos esta metáfora para falar da fé e da teologia, e é uma metáfora, não tem problema nenhum, vai até um certo ponto, mas não é exatamente a mesma coisa. Okay? Não é só porque eu confio na Bíblia aleatoriamente como poderia confiar no Alcorão. Não, é que Deus imprime na alma do crente uma luz que permite ao crente ver novas todas as coisas, como dizia Santo Inácio de Loyola. Bom, portanto, por causa deste objeto material, é possível que tanto a filosofia como a teologia convenham, não é? Venham juntos. No seu objeto material, ambos estudam todas as coisas. Eu posso estudar filosoficamente o homem, posso estudar filosoficamente os comportamentos morais, posso estudar filosoficamente Deus, os seres, e posso estudar tudo isto teologicamente. Portanto, no objeto material é possível que estas ciências coincidam, mas são ciências diferentes porque têm objetos formais diferentes. Okay? Então agora vamos ver o prólogo de São Tomás à segunda questão da Suma Teologia. Portanto, a primeira questão da Suma Teologia fala daquilo que nós acabamos de falar, com muito mais detalhe, claro, mas fala de o que é a teologia, e depois São Tomás vai expor aquilo de que vai falar na Suma de uma maneira muito geral, antes de começar a falar disso. E diz ele: o objetivo principal da teologia, da doutrina sagrada, está em transmitir o conhecimento de Deus
não apenas quanto ao que Ele é em si mesmo, ao que Deus é em si mesmo, mas também enquanto é princípio e fim das coisas. Okay? Não apenas, a teologia não fala apenas de Deus em si mesmo, mas também das outras coisas, mas também de Deus, desculpem, enquanto Ele é princípio, causa, alfa e fim, ômega, de todas as coisas, em especial a criatura racional, como ficou demonstrado, ou seja, na primeira questão, no que ele tinha falado anteriormente. No intento de expor esta doutrina, havemos de tratar primeiro de Deus, segundo, do movimento da criatura racional para Deus, terceiro, de Cristo, que, enquanto homem, é para nós o caminho que leva a Deus. Okay? E estas três coisas de que ele vai falar são as três partes em que a Suma está dividida. A Suma Teologia está dividida em três partes e são estas as partes. Então, mas o caminho que São Tomás põe aqui é Deus, do qual todas as coisas procedem e para o qual todas as coisas tornam, o alfa e o ômega, um movimento que os filósofos neoplatónicos chamariam exitus e depois reditus, saída e retorno. A criatura sai de Deus e sai de uma dupla forma, não é? Sai quer pelo ato de criação, a criatura vem de Deus, e depois pelo ato do pecado, ok? Pelo pecado nós afastamos-nos de Deus, e depois há um reditus, a criatura volta para Deus. E tal como saiu, há duas saídas, também há dois retornos. Okay? O retorno pela perfeição natural e o retorno pela obra da redenção. Okay? Portanto, saímos pelo ato de criação, somos criados por Deus, e na medida que nos aperfeiçoamos, estamos a voltar para Deus, e afastamos-nos pelo pecado, e portanto pela obra da redenção, também voltamos para Deus. Okay? Temos aqui um movimento que assim desenhado parece que é circular, e é no sentido em que nós voltamos ao princípio, reunimos-nos a Deus, mas claro que isto não é circular, não há nem círculos, não é? E a maneira como, o modo como estávamos no início é muito diferente do modo como estamos no final. Então, Deus e a criatura que sai de Deus é a primeira parte da Suma de Teologia. Voltar a Deus pela perfeição natural é a segunda parte da Suma Teologia. O retorno a Deus pela obra da redenção e estar em Deus na vida eterna são, supostamente, os conteúdos da terceira parte. Eu digo supostamente porque São Tomás não terminou a terceira parte e, portanto, a parte da vida eterna do céu não está presente. Então, estou aqui a falar de partes. A Suma de Teologia, como é que é a sua estrutura? Está dividida em partes, em três partes, são as maiores divisões ao interno da Suma, e estas partes dividem-se em questões, e essas questões dividem-se em artigos. Este primeiro parágrafo diz, com exceção da segunda parte, que se divide em duas partes, mas depois cada uma dessas duas partes divide-se em questões, e essas questões em artigos. Às vezes nós falamos de tratados na Suma, o Tratado de Deus Uno, o Tratado de Deus Trino, o Tratado das Paixões, o Tratado das Virtudes, o Tratado da Lei. Okay? Essa divisão é posterior, não é original de São Tomás. São Tomás não pôs lá o título Tratado da Lei. Mas são divisões que ao mesmo tempo são naturais. Okay? Portanto, São Tomás vai dizer agora vou falar da natureza de Deus, de quem é que Deus é, ou melhor, de quem é que Deus não é, porque nós só conhecemos Deus por negação. Fala sobre isso e nós chamamos a isso o Tratado sobre Deus Uno. Quando acaba, não há assim um novo título a dizer Tratado de Deus Trino, isso não existe, mas São Tomás tem um prólogo que diz, agora depois de falar de quem é que Deus é, ou melhor, de quem é que Deus não é, vamos falar da distinção das pessoas ao interno dessa natureza, okay? Ou seja, da Trindade. E aqui os comentadores disseram outro tratado de Deus Trino, só para ajudar a organizar a nossa compreensão da Suma, não é? Para ajudar a apreciar melhor a sua divisão. Agora, o nome questões engana, okay? Porque as questões na verdade são temas que envolvem várias questões. Por exemplo, a segunda questão da primeira parte da Suma Teologia, a questão chama-se sobre Deus, se Ele existe, okay? De Deo and Deosit, okay? De Deus, se Ele existe, é um tema, e este tema está dividido
em 3 artigos. E esses artigos, esses sim, são perguntas. Okay? A existência de Deus é evidente por si mesma? Sim ou não? Okay? Ou seja, é preciso demonstrar que Deus existe ou é evidente? A resposta vai ser não, não é evidente, portanto é preciso demonstrar. A existência de Deus é demonstrável? É possível demonstrá-la? Sim ou não? A resposta vai ser sim, e, portanto, Deus existe? Sim ou não? E demonstra-se a existência de Deus. Esta questão tem 3 artigos, algumas têm menos, algumas têm mais. A maioria tem mais. Portanto, pondo isto num esquema, temos a Suma Teologia, primeira parte, segunda parte, terceira parte. A segunda parte tem 2 partes, portanto, a primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte. Nós normalmente dizemos só, omitimos as palavras parte, que está aqui, e dizemos só a primeira da segunda, a segunda da segunda. Ok? Prima, secundae, secunda, secundae. E depois, cada uma dessas coisas vai estar dividida em questões, questão 1, etc. 2, 3, 4, 5. Cada artigo está dividido depois em... Cada questão, desculpa, está dividida depois em artigos, 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem. E estes artigos depois estão divididos nestas secções que aqui vêm, ok? Portanto, há primeiro, já vamos ver isto, ok? Mas há os argumentos, o sed contra, a resposta e as respostas aos argumentos. Normalmente nós não dizemos argumentos em português, dizemos objeções. As objeções, o sed contra, a resposta e as respostas aos argumentos, ok? Então, só para termos uma noção do tamanho da suma, okay, permitam-me consultar aqui os meus apontamentos. A Suma de Teologia corresponde a 42,6 Laudato Si. Okay? Portanto, é uma coisa grande. Tem muitas questões, muitos artigos. Pronto. Queria passar essa mensagem para termos uma noção, né? Algumas desta primeira parte, primeira da segunda, a segunda da segunda, a terceira parte, chegam a ter 150 questões, ok? Estava aqui a ver se conseguia. Por exemplo, a primeira parte tem 119 questões, e depois dessas questões estão divididas em vários artigos. A primeira parte da segunda parte, 114, a segunda parte da segunda parte, 189, e a terceira parte, que acabou antes do tempo, tem 90 questões, e depois o Frei Reginaldo, que era o tal companheiro de São Tomás, também era mestre de teologia, a partir das outras obras de São Tomás, reconstituiu a terceira parte, ou melhor, adicionou aquilo que nós chamamos o suplemento, que tem outras 99. Ok, portanto isto teria 189. Assumindo que São Tomás faria a mesma coisa. Então, como é que funciona um artigo da Suma? São uma versão abreviada das questões disputadas. Portanto, nós vimos há pouco que a questão disputada tinha muitos argumentos de um lado, depois os argumentos contrários e depois uma resposta. São Tomás aqui na Suma Teologia faz uma versão abreviada disto. Então vai pôr alguns argumentos contrários, ok? Eu não sei qual é que é o máximo que aparecem na Suma, talvez 10, ok? Mas é raro, o normal é ter 3, portanto são poucos, ok? Deus existe, tem dois argumentos contra, ok? Parece que Deus não existe, e diz porquê. Mas pronto. Quando pergunta o universo, nós sabemos se o universo é eterno, parece que sim, okay? E aqui ele tem 10 argumentos à volta disso. Mas nas questões disputadas, de facto, o normal é ter de 10 para cima, 20. Eu julgo que há algum que chega a 40, okay? Que é uma coisa de honestidade intelectual quase incompreensível, não é? Portanto, nós somos contra o aborto, mas eu não sou capaz assim, de dar 5 bons argumentos a favor do aborto, e São Tomás é capaz de dar 40 bons argumentos contra algumas das posições que ele tem. Então, como é que isto funciona? A Suma põe uma pergunta: Deus existe, sim ou não? É uma pergunta de sim ou não.
e ele vai sugerir a resposta contrária à que vai defender. Portanto, São Tomás vai dizer, parece que não. Okay? Deus existe, e ele vai dizer, parece que não. Videtur quod non. E depois vai dar alguns argumentos para defender esse parece que. São os tais argumenta. Em latim, nós normalmente em português dizemos objeções. Depois de dar essas objeções, vai dizer, mas em sentido contrário, né? Sed contra est, em sentido contrário. E vai dar um argumento de autoridade que é usado contra essas objeções. Não é a resposta definitiva à pergunta. Às vezes São Tomás também não concorda com esse argumento contrário, não é? Mas está ali para opor aqueles argumentos e dizer, não, afinal precisamos daqui. Às vezes é engraçado, não é? Tanto o argumento, as objeções como o sede contra são citações da Escritura. E, portanto, diante desta aparente contradição, nós ficamos, como é que isto é? Temos de ter uma resposta. Então vem o corpo da resposta, ou melhor, a resposta ou o corpo do artigo, que normalmente faz uma série de distinções que nos vão ajudar a responder à pergunta e a esclarecer essa aparente contradição que vem do anterior. E depois responde-se às várias objeções. Lá está. Está aqui um exemplo de um artigo da Suma. Deus conserva toda a criatura de modo imediato. Okay? E nós não vamos ler o artigo, o objetivo não é ver o conteúdo. São Tomás já tinha visto, já tinha demonstrado que Deus cria as criaturas de maneira imediata, ou seja, sem um mediador, que Deus não usou, por exemplo, não criou os anjos e depois os anjos criaram os homens, ok? Não é assim. Deus criou os seres. Claro que São Tomás vai precisar que criou o ser imediatamente, mas depois seres particulares são criados mediadamente, não é? Por exemplo, esta garrafa foi criada através foi algum homem que criou em alguma fábrica, não é? Portanto, pronto, e por isso nós dizemos que depois a partir da criação, não é? Na criação existem mais seres, mais entes, mas não existe mais ser. Okay? Nós dizemos isto desde logo porque todos os seres participam em Deus, né? Portanto, tudo o que existe nos seres já existia de maneira mais elevada em Deus, mas também porque aquilo que existe é uma multiplicação da quantidade de seres. Né? Quando criaram esta garrafa já existia, o material desta garrafa já existia, etc. Pronto. Mas quanto à conservação, São Tomás vai dizer de maneira diferente, vai distinguir, bem, é isso que nós vamos ver agora. Portanto, tem aqui as objeções, não é? Tem a pergunta do artigo, Deus conserva toda a criatura de modo imediato, e ele vai dizer, quanto ao segundo, ou seja, o segundo artigo, assim se procede, parece que Deus conserva, okay? Parece que sim. E depois, de modo imediato, portanto, significa que São Tomás vai dizer, pelo menos, de alguma maneira, há uma mediação. E está 1, 2, 3 argumentos. Depois vai dar um sentido contrário. E o sentido contrário, neste caso, não é a autoridade das Escrituras, nem de Santo Agostinho, nem é a autoridade da razão. Vai dar um argumento racional. Depois vem a resposta e o corpo respondo. E aqui vai fazer uma distinção. Basta ler isso. Como já se disse, conserva-se uma coisa na existência de duas maneiras. Primeiro, a primeira maneira é indiretamente e por acidente, quando removemos ou impedimos a ação de um agente corruptor. Por exemplo, quando eu tiro o papel do fogo, não é? O papel vai arder e eu tiro a tempo, eu conservei o papel, mas isso é indiretamente ou por acidente, eu não sou responsável do facto do papel continuar a existir. E segundo, diretamente e por si, quando o ser de uma coisa depende da outra, ok? E depois, a partir desta distinção, São Tomás ainda vai fazer outra mais à frente, não interessa aqui, vai explicar a resposta. E depois vêm as respostas às objeções, ok? Portanto, quanto ao primeiro, é este primeiro aqui, quanto ao segundo, este segundo aqui, quanto ao terceiro, este terceiro aqui. Bom. E isto é, como é que nós citaríamos este artigo? Já agora, Suma de Teologia, normalmente o título põe-se em latim,
Se fosse um trabalho académico, teríamos que pôr o autor também em latim, portanto, Thomas de Aquino, com TH, como se fosse em inglês. Está ali, não é LA, é prima, ok? Portanto, é a numeração romana, o I maiúsculo e o A, prima, também pode estar elevado, o A, como nós falamos em português, prima. Questão 104, porque isto é a questão 104, artigo 2. E depois também vamos encontrar, isto é a primeira, é a maneira clássica de fazer, mas depois também encontramos coisas deste género, que está resumido, ST 1, 104.2, ST 1, pronto. Isto porque estamos a citar o artigo inteiro, não é? Se eu quisesse citar só a resposta ou o corpo, no final disto punha vírgula resp ou vírgula co, com um ponto final, obviamente. Se estivesse a citar aqui além disso, toda a coisa é mais próxima de si mesma que de qualquer outra. Então eu diria vírgula, arg, porque é o argumento, 2, porque é o argumento número 2. Okay? Ou aqui, quanto ao terceiro, deve-se, eu poria vírgula, ad, sem ponto final, 3, porque isto em latim começa ad tertium. Okay? Quanto ao terceiro. Enfim. Chegamos ao fim. Ok, portanto, aqui estão, como sempre, algumas coisas para se poder aprofundar. Para um aprofundamento ligeiro, temos aqui este site aquinas.cc, que tem as obras de São Tomás em latim e em inglês. Há uma ou outra que não tem a tradução em inglês, pronto, mas permite-nos olhar, ver o tamanho das coisas, permite, é a alternativa digital a estar numa biblioteca que tenha as obras de São Tomás. Eu usei na preparação destas aulas o site Corpus Thomisticum, que é uma coisa ótima para ajudar os estudiosos de São Tomás de Aquino. Tem as melhores edições em latim, já com o texto em linha, como se costuma dizer, não só as digitalizações, que também tem, mas o texto em linha, que permite copiar e colar facilmente. Tenho referências aos melhores estudos que vai sendo atualizado sobre São Tomás, etc, é muito útil. E aquele livro do Pasquale Porro que eu falei, Tomás de Aquino, um perfil histórico-filosófico. E para um aprofundamento maior pode-se ver esta obra do padre Torrel. Pronto. Portanto, recapitulando, vimos a dificuldade em catalogar as obras de São Tomás de Aquino, vimos o que é a Comissão Leonina, vimos as obras de São Tomás, vimos caricatamente, não é? Quantas Laudato Si correspondem, claro que não as vimos uma a uma, não valeu a pena, não vem a propósito ler todos os títulos e explicar o que é que cada uma das obras é. Vimos algumas estatísticas sobre isso e depois demos alguma mais importância à Suma de Teologia, a sua estrutura e o seu conteúdo. Recordo com links úteis Paleotomista, okay, que é um podcast que permite aprofundar algum destes temas de maneira mais leviana, portanto, não é um curso, se bem que há algumas aulas que são alguns episódios que são bastante técnicos, okay, aqueles sobre as 24 teses tomistas, Tomás o filósofo. Pronto, tem áudio ou vídeo, YouTube, Spotify, também tem Apple Podcasts, ou como é que se chama. Tem uma página no Instagram também, que eu vos aconselho a seguir. Há um grupo WhatsApp de iniciativas tomistas, portanto, se souberem de alguém, de alguma iniciativa, eu peço, mandem-me uma mensagem, eu partilho lá. E caso estejam a seguir estas aulas, mas ainda não estejam no grupo WhatsApp, portanto, a informação que eu dou no grupo WhatsApp dou sempre no e-mail, portanto ninguém é obrigado a estar no grupo WhatsApp, mas facilita a comunicação. Portanto, muito obrigado e até uma próxima. A próxima aula será na próxima quinta-feira, portanto hoje é dia 20 e a próxima aula será no dia 24, como sempre, às 20 horas e 30 minutos de Portugal. Muito obrigado e até à próxima, então.